Olá pessoal, estou aqui para fazer alguns exercícios, como prometido, sobre algumas questões. E primeiro vou começar com questões de máquina. Eu sei que não está na avaliação, mas foi uma das coisas que pediram, para fazer como exercício, certo? Então vejamos aqui. Considere uma máquina binária de 16 bits, onde um bit é reservado para o sinal da mantiça. Então você vem aqui, e esse aqui vai ser o sinal da mantiça. Um bit para o sinal do expoente. Então, o sinal do expoente. Dez bits são reservados para a mantiça. Então aqui você vai ter que dividir esse trecho aqui em 10 bits, que é a mantiça. E 4 bits para o expoente. Aqui a gente está usando como base a máquina do livro de cálculo numérico, aspectos teóricos e computacionais, que tem disponível na biblioteca, e deixei disponível aqui na pasta de vocês, certo? No caminho cálculo numérico material. Então, supondo que queiramos representar um número nessa máquina, que valor de fato ela armazenaria em sua memória quando convertida para a base 10 novamente? Construa a máquina na tabela abaixo e calcule o erro absoluto. Aqui tem erro absoluto e erro relativo, né? O número a ser colocado na máquina é 5,25 menos N1 mais N2 dividido por 10 mais N2 dividido por 100. Esse número está na base 10. Aí tem uma vírgula aqui, onde, acho que isso é N3. N3, onde N1, N2 e N3 são os três últimos números de sua matrícula. Então aqui, minha matrícula 2005, 17304, 304, na época que eu era aluno. E os três últimos números de matrícula são 30 e 4, né? Então aqui o número seria 5,25 menos 3 mais 0 dividido por 10 menos 4 dividido por 100. E isso aqui vai ser igual a 5,25 menos 3 menos 0,04. Só passar duas casas para a esquerda da vírgula. Então, menos, né? Vai dar. Então aqui vamos colocar 5,25 menos 3 menos 0,04. N1. Sim, porque N1 não divide por 10. Okay. Então 2,21 é o número que a gente vai colocar aqui na máquina. Então o número que eu vou colocar na máquina, certo? Mas ainda falta a gente dividir a nossa máquina em 16 bits, né? Então aqui eu vou só dividir as células.
E eu tenho 16 colunas aqui para dividir essa célula. Aqui, esse aqui é o sinal da mantiça. Não ficou exatamente aqui no espaço, mas esse primeiro aqui vai ser o sinal da mantiça. Daqui para cá, mantiça. Eu tenho 10 espaços para mantiça, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, iria até aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinal do expoente e 4 bits para expoente. Então eu tenho que pegar esse número aqui e convertê-lo para binário, colocar na forma da máquina, colocar na máquina e depois fazer o processo inverso para saber quais são os erros absoluto e relativo. Então, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho o número 2,21 que está em decimal. E quero que esse número seja convertido para binário, mas não sei qual é o número, certo? Então existem duas coisas aqui que a gente tem que fazer para transformar esse número para binário, certo? E a primeira é dividir o maior número, fazer a conversão para binário. Então você vem aqui, você vai fazer a divisão do número por 2. E aí eu vou pegar o resto da divisão. Qual é o resto da divisão de 2 dividido por 2? É 0. Então, se o resto da divisão de 2 por 2 é igual a 0, e o que sobra aqui da divisão, o resultado da divisão, vai ficar aqui. Resultado da divisão, que é igual a 1. Aí o que a gente iria fazer na sequência seria a mesma coisa, né? Dividir por 2, pegar o resto da divisão, e aqui embaixo, aí pegaria o resto da divisão e faria de novo. Então, isso é porque o meu número deu 2, mas vamos supor aqui que ele tivesse dado 5. Né? Aí 5, o resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1. Aí o que eu faço? Eu pego 5 menos 1, que é igual a 4. 4 dividido por 2 dá 2. É o resultado aqui. Aí dividiria 2 por 2. O resto da divisão de 2 por 2 é 0. E o resultado da divisão é igual a 1. E aí eu pego sempre de baixo para cima, certo? E represento meu número. Vamos voltar aqui para 2. Aqui o resto é 0. E o resto da divisão, e o resultado da divisão é 1. Quando eu chego em 1 eu paro, certo? É o último número aí da minha operação. Então aqui eu vou representar esse número de baixo para cima. 1, 0. Então o número 2
0,21, que pode ser dividido em duas partes. E eu quero encontrar aqui o resultado para a parte decimal e a parte binária. A parte decimal e a parte inteira, certo? Fiz aqui a parte inteira, peguei a divisão. Se vocês tiverem alguma dúvida no resultado, vocês vão para a calculadora. E aí pode usar aqui no modo programador. E aí você bota o número 2 lá. Aí ele representa o número em decimal, octal, binário, hexadecimal. Então o número 2 em binário é 1, 0. Ou seja, o número que eu fiz aqui de baixo para cima. Então aqui em binário eu tenho o número 1, 0. 1, 0. Só que agora eu estou em binário. Então estou na base 2. E aqui eu vou ter que fazer outra parte, que é a divisão, a representação do número 0,21 também em binário, certo? Então, o número que tiver aqui é a conversão do 0,21 para binário. Então, quando a gente converte um número inteiro, a gente divide. Quando a gente converte um número decimal, a gente multiplica, certo? É o contrário, é a operação inversa. Então aqui eu vou multiplicar por 2. E o resultado aqui, como esse número é decimal, o resultado também vai ser decimal, certo? Então o resultado aqui, ele será 0, o número que for aparecendo aqui embaixo, certo? Então aqui na sequência você tem o número 0,21 e vai multiplicar por 2. 0, vou voltar aqui para o modo científico, 0,21 vezes 2. Aí eu tenho 0,42. Então aqui eu tenho como resposta 0,42. A parte inteira vai ficar aqui e a parte decimal vai para o outro canto, 0,42 vezes 2. E aí faço de novo, não preciso nem digitar novamente, só apertar o igual. Tá. Aí 0,84, né? 0,80. A parte inteira é 0, e aí vou lá para baixo novamente, 0,84 vezes 2. Então 0,84 vezes 2 dá 1,68. Viu que nem digitei mais nada. Um 1,68. Aí novamente 0,68, porque aqui fica sempre a parte inteira, aqui fica sempre o restante, certo? Vezes 2. Aí que eu não preciso, mas se você quiser, 0,68 vezes 2. Então dá 1,36. 1,36. Aí 0,36
vezes 2 vai dar igual. Vejam que a parte inteira sempre vai ficar aqui, certo? E aqui vai sobrar sempre um número 0, alguma coisa. Então aqui 0,36 a 0,72. 0,72. 0,72 vezes 2 vai dar 1,44. 1,44. Aí continua. 0,44 vezes 2 igual 0,44 vezes 2, 0,88. 0,88. Então, uma pergunta que você pode se fazer é quantas casas eu devo fazer, né? Minha mantice aqui ela tem 10 casas, certo? Então, eu vou começar aqui de acordo com as instruções que estão lá no livro, que eu já mostrei no começo desse vídeo. Eu preciso de 10 casas para preencher aqui, certo? 10 casinhas. E para fazer essas 10 casas, eu vou começar com o primeiro número 1, esse número aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu só preciso de mais uma, fazer mais uma operação para poder usar essa máquina aqui. Porque eu começo a contar a partir do primeiro 1 que eu vou ter no meu número. Certo? Se fosse um número decimal, só puramente decimal aqui, eu iria começar a contar a partir desse número 1 aqui. Certo? Então, vamos lá. Aí eu venho aqui, tenho que fazer mais uma multiplicação. 0,88 vezes 2 dá 1,76. Então, 0,88 vezes 2 dá 1,76. Então, o número equivalente aqui, obviamente estou fazendo uma aproximação, certo? É o número 0,21, que é esse segundo número aqui, que estará em binário a partir de agora. Ele é o número 0, aqui 0, aí temos dois zeros aqui, 1, 2, então 0, 0, aí tem 1, 1, 1, 1, 0 do 0,72, 1 do 1,44, 0 do 0,88 e 1 do 1,76. Então, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esse número aqui é uma aproximação, obviamente, que é a quantidade que vai caber nessa máquina aqui, que representa o número. Então, obviamente, o número final aqui, ele é a soma desses dois números aqui. Que pode também ser representado na forma de máquina, onde eu vou ter que deslocar duas casas para a esquerda para ele ficar 0, alguma coisa, certo? Então, aqui o número vai ficar, desloquei uma, duas, então vai ficar 0, esse número, vezes 10, elevado, 10 não, 2, a base é 2, vezes 2, elevado à quantidade de
casas que eu desloquei para a esquerda, né? Então, 1, 2 casas. 2 elevado à segunda. Lembrando que ainda esse número 2 aqui está na base 10, certo? E aí eu posso colocar esse número na forma da máquina. E aí a representação seria essa. E se eu quiser passar isso aqui para binário, número 2 é o número 1, 0, 1, 0 na base 2. Então é basicamente esse número aqui que eu vou colocar aqui na minha máquina, certo? Então agora é só ter o trabalho de colocar. Esse número é positivo, certo? Então a gente está padronizando aqui, mas enfim, só por causa da padronização, o 0 é positivo. Então eu tenho expoentes positivos e sinal da mantiça positivo, porque esse número aqui é positivo. Se esse número é positivo, o sinal da mantiça é positivo. Como esse número tem parte inteira, esse cara aqui vai ser positivo também. Se ele fosse, por exemplo, só 0,21, eu teria que deslocar a casa para a direita, consequentemente esse número seria negativo. E aí, aqui eu vou colocar o número 1, aí 0, são 3 zeros, né? 2, 3, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E o expoente, vocês perceberam aqui que eu escrevi a mantiça da esquerda para a direita, que é a ordem certa de a gente escrever os valores na mantiça, certo? E o expoente eu vou escrever sempre da direita para a esquerda, certo? Então aqui eu tenho 0, primeiro número 0, e o segundo 1, que é o número 2. E o restante vai ser 0 e 0. Então, primeira etapa aqui, que é colocar na mantiça, a gente acabou de fazer. Aí agora a gente precisa pegar o número de volta e converter esse número, né, para decimal. Mas o número ele pensa assim, eu tenho um número, certo, que eu converti aqui truncando, certo? Cheguei aqui no último valor aqui, ele ainda não ficou 0 aqui, certo? No 0,76. Isso aqui não é 0. Se não é 0, ele não está completamente representado aqui. Logo, esse número vai ter um erro, certo? Então, eu converter esse número aqui de volta para decimal não vai dar os mesmos 0,21. Vai dar bem próximo, mas não vai dar os mesmos 0,21 do número original, certo? Então, a gente precisa fazer o trabalho de conversão total, certo? Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse número aqui, que é o número mais próximo de não ter muito trabalho, mas isso é uma opinião minha, certo? Vou quebrar aqui. Aí vou fazer aqui a conversão inversa. E aí vou pegar esse número que está em binário, na base 2. E aqui é uma questão de você se lembrar do número. Posso até colocar um espaçamento maior aqui para a gente
poder escrever exatamente embaixo do número. Então aqui é sempre assim, vai crescendo de 2 em 2 da esquerda para a direita, certo? Então o número 0 aqui está na posição 1, né? Aí esse número está na posição 2. Esse número está na posição menos 1, o outro está na posição menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e menos 8. Afastar mais aqui. Está mais ou menos igualmente espaçado. Aí agora embaixo fica a base. Base 2 aqui para todo mundo. O número está na base 2, certo? E aí embaixo eu coloco quanto é que seria 2 elevado a 2. Foi mal. Botei 1 aqui. Aqui é 0 e aqui é 1. Como é que ele é de 1 para menos 1, né? É 0, aqui é... Eu começo o primeiro número à esquerda da vírgula é a posição 0, aí eu vou incrementando para a esquerda e decrementando para a direita. Então 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a menos 1. Se tiver alguma dúvida, você apaga tudo aqui. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. 0,5. 0,5. Aí agora 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2. 0,25. 0,25. Próximo, menos 3, né? Então, 2 elevado a menos 3. 0,125. Zero vírgula 125. Dois elevado a menos 4. 0,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 0
0, 0, 6, 2, 5. Talvez ali não tenha espaço suficiente, né? O número vai começar a ficar grande. Aí, no lugar de ficar fazendo elevado, 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 eu posso simplesmente ir dividindo por 2. Aí eu aperto igual. Também resolve. Aí eu posso copiar aqui e colar. Menos 5, aí menos 6, só apertar igual de novo. Aí menos 7, só apertar igual de novo. E aí aqui vai ficar faltando só o último número. Mais um igual. Eu coloquei todos os números, apesar de não precisar colocar tudo, certo? Vocês só precisam escrever aqui os números que não tem zero aqui em cima, certo? Então, na conta final aqui, eu vou pegar esse número aqui, vou pegar esse número aqui, multiplicar pelo número binário e vou ter o número que está aqui. Então 2 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 0,5 é 0 também. 0 vezes 0,25 é 0 também. Aí 1 vezes 1,25, 1 vezes 0,025, 0 vezes 0,3 vai dar 0. Então estou zerando aqui somente os que estão multiplicando por 0, que tem o número 0 em binário aqui. Aí a mesma coisa vai acontecer para esse aqui. Aí o número binário, quer dizer, o número decimal resultante, aí agora a gente vai voltar, esse é o número que de fato foi armazenado na máquina, certo? Esse número é 2 mais 0,125 mais 0,00625 mais 0,0156625 mais 0,003900625. Então vamos lá para a calculadora. Zera tudo, 2 mais 0,125 mais 0,00625 mais 0, tem alguma coisa estranha aqui, né? Deve estar faltando uns zeros aqui. Fazer essa conta de novo. Porque aqui, se esse número aqui, 2 elevado a menos 6, não faz sentido, né? Pode ser que eu tenha copiado errado lá na frente, lá atrás. Vamos apagar aqui. 0,00. Vamos começar do zero. 1 dividido por 2. Dá 0,5, que é a posição menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. Só tem um zero aqui. Pronto. Aí, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, certo? Então,
Voltando lá para a conta, né? Eu tenho 2 mais 0,0125 mais 2 mais 0,125 mais 0 não 25 mais 0,0625 mais 0,015625 mais 0,00390625. Todos os números estão na forma exata, então esse número aqui, que vai se aproximar, né, do 0,21, 0,2 alguma coisa, quando a gente somar os termos todos aqui, iria chegar a 2,1, mas nessa máquina aqui, a gente só é capaz de armazenar o número que está aqui. Então, o resultado aqui é que o número armazenado na máquina é esse número aqui. Então, a partir de agora, que é esse número que está em decimal, eu vou ser capaz de saber o erro absoluto e o erro relativo. Então, o erro absoluto, apesar de aqui estar só o erro absoluto, enfim, num caso desse aqui, se você pegasse só o erro absoluto, seria aceito na avaliação. Eu venho aqui e pego o número de fato, que é o 2,21, menos o número que foi armazenado na máquina, e esse vai ser em módulo o meu erro absoluto. Então, fazer o cálculo. Posso fazer o contrário, porque é em módulo, né? E aqui boto o módulo. Então, meu erro absoluto é esse aqui. Aí o meu erro relativo é o erro absoluto dividido por um dos dois números. Tem bibliografia para as duas coisas, então eu aceito qualquer um dos dois. Então você pode fazer isso aqui dividido, por exemplo, pelo número, que era um número que eu gostaria de colocar na máquina. Ou talvez faça mais sentido o número que a gente colocou, que nós só temos essa informação em princípio. Então é essa conta aqui, né? Então lá é esse número aqui, né? Dividido pelo número que a gente perdeu a informação. Então lá em cima tem 4 casas decimais. Estava usando mais. De qualquer maneira, o erro relativo exato é esse aqui. Então com isso a gente
cumpre todos os requisitos desse exercício aqui, né? Você sabe quais são as posições, você tem que colocar o número, você representa o número na forma binária, depois de representar ou na forma decimal, né, o número a partir do seu número de matrícula. Depois de fazer isso, você pode dividir a máquina aqui nas partes, nas 16 partes, sabendo qual é a parte da mantiça, qual é a parte do sinal do expoente, do sinal da mantiça. Aí você vai pegar o número, converter, dividir em duas partes, a parte inteira e a parte decimal. Converte a parte inteira, dividindo por 2 e pegando o resto da divisão. Converte a parte decimal, né, multiplicando por 2 e pegando os inteiros. Lembrando que aqui é de baixo para cima e aqui é de cima para baixo. Aí depois você junta o número, né, e coloca na forma apropriada para colocar na máquina. Então número binário aqui no sinal e no expoente. A gente sabe que esse número é positivo porque o número original é positivo. E o sinal é positivo porque o deslocamento da vírgula foi para a esquerda, para a esquerda e não para a direita. E aí, depois de botar o número, de fato aqui, a gente faz a conversão inversa, como a gente fez aqui, e finalmente, nós, a partir do número que realmente foi armazenado na máquina, podemos comparar com o número que a gente tentou colocar na máquina. E aí a gente vê o erro relativo e absoluto. Então, para esse exercício, esse é o passo a passo.